E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Johnny Clayton. No vídeo de hoje você confere mais uma edição do quadro Top 7. E hoje eu irei falar sobre os 7 melhores filmes brasileiros para se assistir aí na sua casa, ou na casa de um amigo, ou na casa da namorada, na casa de quem você quiser, para você assistir, entendeu? Mas antes que os entendedores de cinema me critiquem, neste Top 7 eu decidi selecionar filmes mais atuais, filmes brasileiros mais atuais, porque eu não tive tempo de assistir os filmes mais antigos, os filmes clássicos, e também é difícil de achar esse negócio. Você não acha em lugar nenhum para assistir esse negócio, é muito complicado de achar. Ô Netflix, libera um filme clássico brasileiro aí, meu. Tá complicado lá, não tem filme brasileiro bom lá? Tem, mas é pouco. Então prepare-se para ver uma lista de filmes muito boa e não esqueça de anotar para você assistir depois, hein? Recomendo demais os filmes que eu for falar aqui. Então, vamos lá. Na nossa sétima posição temos um filme bem recente, um filme que estreou no ano passado, que é o filme do Fábio Porchat e do diretor dele, que é o IBF, não sei o nome daquele cara, é um nome esquisito. Que é o filme Entre Abelhas, mas aí você pensa, pô, Fábio Porchat na sua lista, meu, melhores filmes brasileiros, você tem certeza disso? Você tem certeza? Sim, você pode estar pensando assim, mas esse filme não é um filme de comédia do Fábio Porchat. Muita gente que assistiu não entendeu o filme não teve uma repercussão muito boa, até porque ele tinha gigantes ali entre ele, tinha Mad Max lá sendo estreado, então, tipo, meio que sumiu esse filme não foi assistido por tantas pessoas. Mas é um filme muito bom, um filme com ator Fábio Porchat, claro que poderia ter um ator melhor, o Fábio Porchat não consegue interpretar atores dramáticos, mas é um filme de drama. Um filme de drama que conta a história de um cara que ele começa a não enxergar mais as pessoas começam a sumir na visão dele. Então, tipo, o filme ele tem uma metáfora. Ele conta uma história que, por exemplo, as pessoas, a história dele, ele conta uma história bem confusa, bem esquisita, mas é uma metáfora. O que seria uma metáfora? É uma história que mostra aquilo, mas quer te contar uma outra coisa. Ele quer te dar uma lição para a sua vida, no seu cotidiano. E realmente a gente não vê as pessoas, a gente esquece do mundo à nossa volta e foca simplesmente naquilo que a gente quer. Então é como se as pessoas fossem invisíveis. A gente anda na rua, a gente não vê quem está passando, a gente não vê pessoas com problema, não vê pessoas problemáticas, não vê as pessoas que moram na rua. É como se todo mundo fosse invisível pra gente. É isso que o filme tenta mostrar, é isso que o filme tenta retratar ali naquela história. E uma coisa muito legal é que no final, quando termina, quando ele não tá vendo mais ninguém, muita gente não entendeu o filme, não entendeu o que o filme tentava mostrar. Falava que, estão sem dinheiro para poder contratar figurante. Mas não é, porque tem uma parte que ele anda no Rio de Janeiro e tipo, tá tudo vazio, não tem carros, não tem pessoas. Essa cena é espetacular, é uma cena muito boa. Uma cena que tipo, eles tiraram todos os carros, todas as pessoas, e ele tá andando sozinho, como se todo mundo fosse invisível e só existisse ele. Aí tem um certo momento em que ele pega o telefone, acontece uma certa coisa que eu não vou contar, porque eu recomendo que vocês assistam. Você tem que prestar muita atenção na música final, porque é a música que dá a finalização da história. Que é aquela música I can see clearly now, the things you show. Assistam o filme e vejam a tradução dela e crie aí a sua teoria para o final deste filme, que é muito bom. Na nossa sexta posição temos Tropa de Elite 2, o filme do diretor José Padilha, que é um filme muito bom também. Um filme que ele critica fortemente ao governo, à polícia, ao crime, a tudo. É um filme que ele é realmente uma crítica. Ele não tem tanta ação quanto no primeiro filme, mas é um filme que basicamente ele critica tudo à sua volta, ele critica a nossa sociedade, ele critica o modo como a nossa sociedade funciona. E tem também a presença do Capitão Nascimento, que não é mais capitão, ele é outra coisa, mas é uma história muito boa. Com certeza vocês já assistiram, é Tropa de Elite. Tropa de Elite é famoso pra caramba, é conhecido pra caramba, é um filme muito bom. Inclusive o filme Tropa de Elite 2, ele recebeu um prêmio internacional por ter o melhor trailer. O trailer dele teve a ajuda ali do Michael Bay, que é o cara que faz os filmes Transformers,
teve uma certa ajuda, teve umas dicas que ele deu ali na hora de construir o trailer, e o trailer é muito bom. Assistam o trailer aí que vocês vão ver como o trailer é muito bom e realmente mereceu o prêmio que ele recebeu. Bom, não tem muito o que falar de Tropa de Elite 2, é um filme que tem um orçamento maior, graças ao que ele arrecadou no primeiro filme, ele tem enquadramentos muito bons, tem aquela coisa muito boa, e conta a história muito bem também. Tem atores muito bons, como Wagner Moura, que é um dos atores mais conhecidos do Brasil, um dos mais valorizados também, e tem ali a presença de outros atores muito bons também, que é aquele cara que faz o... não lembro o nome do cara. Mas é um filme muito bom, eu tô falando de Tropa de Elite, vocês sabem que é bom, então assiste aí, se você já assistiu, assiste de novo que vale a pena. Na nossa quinta posição temos o filme Dois Coelhos, que é do diretor Afonso Pojart. É um filme que tem aquela pegada muito hollywoodiana, mas é um filme muito bom. Ele também critica o governo, também critica a nós mesmos como ser humano, ele critica muita coisa. Filmes brasileiros que criticam coisas são muito bons, eu gosto pelo menos. O filme Dois Coelhos, ele tem alguns efeitos especiais que eu acho meio desnecessários, mas tipo, os efeitos especiais dele tá na cara que é efeito especial, mas também é filme brasileiro. Ele não tem um orçamento tão grande porque não tem aquela coisa tipo, ah, vou investir, sei lá, 100 milhões de reais nesse filme porque eu sei que vai ter o retorno. Nem sempre é assim, filme brasileiro é complicado, o pessoal não valoriza filme brasileiro. Então, ele tem efeitos assim que são meio na cara, que é efeito especial, mas o filme é muito bom. A história conta a história de um rapaz que durante um acidente ele acabou atropelando uma família, a mulher e a filha de um certo cara que era professor de história, se eu não me engano. Ele atropelou porque ele estava bêbado, ele estava loucão, e aí ele se sente culpado por isso. O negócio é muito louco, meu. Ele cria um plano que envolve ajudar esse cara, conseguir dinheiro para ajudar ele mesmo. Mano, é muito louco o filme, cara, vocês têm que assistir. O filme Dois Coelhos ele foi tão bem visto pela mídia, tanto a mídia brasileira quanto a mídia internacional, que o Afonso Pojart, no primeiro filme que ele fez, primeiro longa-metragem que ele fez, já foi convidado para fazer um filme lá em Hollywood, pra você ver, né? Recomendo demais que vocês assistam esse filme. É um filme que tem muita ação, muita reviravolta, conta a história de vários personagens muito bons, e eu recomendo demais que vocês assistam. Não percam essa oportunidade. Eu já assisti 2 vezes e eu acho que você tem que assistir a 3ª vez, porque o filme é demais. Na nossa 4ª posição temos o filme Carandiru, o filme que conta a história dos presos ali do edifício Carandiru, que era um presídio em São Paulo, que deu treta, deu merda naquele negócio. Mas eu coloquei ele na 4ª posição porque o filme tem uma produção incrível. Muitas vezes quando você está assistindo um certo filme, você não imagina que toda aquela cena, todo aquele ambiente, ele foi planejado pedaço por pedaço. E Carandiru é assim, você deve pensar, ah, eles pegaram uma prisão qualquer, colocaram os atores lá, vestiram os atores, criaram o roteiro e tudo, e gravaram em qualquer prisão, mas não é assim, eles criaram a prisão, tipo, eles refizeram muitas coisas. As pichações da prisão, elas foram feitas, tipo, não, vamos colocar essa pichação aqui, porque ela vai ter um significado tal. Tipo, não foi colocado ali à toa. Tudo na produção do Carandiru foi colocado ali como uma coisa tipo, vamos colocar isso porque isso significa tal coisa, isso vai dar uma certa visão de como era a época. Tipo, é um negócio muito louco, meu, porque às vezes você tá assistindo um filme e você não vê, ah, tem um vasinho de planta ali, colocar ali pra ficar bonito, mas não, tipo, às vezes aquilo ali tem um certo significado naquela cena. E Carandiru tem muito disso. E o mais incrível é que no final, quando tem a invasão dos policiais no prédio, no edifício lá, no bloco que eles estavam, no Carandiru, acontece que tipo, tem barulho de bomba, barulho de cara fugindo, tem tiroteio, colocando fogo, um monte de coisa. E tipo, se você reparar bem, nessa cena final não aparece policiais, um monte de policial atirando, não aparece os caras entrando, invadindo, não aparece tiro. Tipo, é só os caras fugindo. Tudo aquilo ali foi feito no som. Quando os caras estavam gravando, tipo, não tinha nada, eles estavam fugindo aqui, tipo, tentando um besta e não estavam escutando nada. Tudo aquilo foi colocado depois na edição de som, pra você ver como a edição de som é muito importante. Inclusive tem algumas entrevistas que se você procurar, você encontra, fala, do pessoal que fez os sons na hora que estão fugindo, na hora que os presos estão tentando fugir do Carandiru, na hora que teve um massacre ali. E tipo, aquilo foi feito num negócio muito pequeno. E todos os sons que você escuta, o som de bombas, o som de pessoas fugindo, de gritos, tudo aquilo foi colocado depois.
pra você ver como o filme tem uma qualidade muito boa, mesmo sem você perceber. Agora imagina, se os caras não colocam aquele som, ia ficar um negócio bem escroto, ia ficar um bagulho bem zoado. Na nossa terceira posição temos uma animação que é muito boa, a animação de Ale Abreu. A animação que foi indicada ao último Oscar, o Oscar 2016, ele concorreu ali ao Oscar de melhor animação junto com Divertidamente, mas como Divertidamente é da Pixar, a Pixar levou o Oscar e o Brasil não. Mas só pelo fato de um filme brasileiro conseguir entrar ali naquela premiação, na premiação do Oscar, já é um valor gigante, já é uma coisa enorme, um ganho, eu não sei o que eu falo. Eu assisti essa animação e realmente ela é muito boa, ela tem muita cor, ela é toda feita à mão, ela foi toda desenhada no papel e tipo, foram fazendo com stop motion, tipo, a movimentação dos personagens ela é muito boa. Tipo, as cores, todos os desenhos, e ele dá uma grande crítica à sociedade. Como eu disse, eu gosto de filmes que criticam a nossa sociedade. Ele mostra ali no começo muita natureza, muita coisa colorida, muita diversão, o menino se divertindo, aí depois ele já passa pra roça, onde ele tá na roça, tem que trabalhar e tipo, tem aquele padrão. Ele critica muito a padronização das coisas, ele critica a rotina que a gente vive. Mais pra frente, vai mostrando grandes máquinas destruindo florestas, destruindo todo aquele mundo colorido em que ele vivia. Então é uma crítica muito gigante, depois só tem favelas, tem tipo montanhas de favelas gigantes, mostra o sofrimento das pessoas, como que é a vida no trabalho e mostra essa certa evolução, desde quando era floresta colorida divertida até quando se torna uma grande metrópole cinza, feia, cheia de pobreza, de destruição, daquela rotina, aquela coisa, tipo, você não tem liberdade pra fazer nada. É basicamente isso que o filme tenta mostrar. E o filme, ele não tem diálogos, ele tem os bonequinhos falando, só que eles falam coisa com coisa. Eles não falam em português, não falam em inglês, não falam nada. Eles ficam tipo... Ficam uns negócios meio assim, mas toda a movimentação, tudo que eles estão fazendo, dá pra você entender o que eles estão tentando dizer. Então, é um filme que trabalha muito com a sua imaginação. Um filme que trabalha muito com a imaginação de quem tá assistindo. Tipo, eles estão falando coisa com coisa e você imagina o que eles estão dizendo. É um filme bem divertido. Todo feito à mão, todo feito num papel, tipo, o filme feito no papel, cara. Isso é demais, isso é realmente demais. A arte, a direção de arte do filme, as cenas, todos os desenhos, as ações, tudo que acontece, é tudo muito bom. E o filme é interessante porque ele começa de uma certa forma e termina de uma forma bem parecida, tipo, ele termina da mesma forma. Só que o começo e o final tem um significado totalmente diferente. Eu recomendo demais que vocês assistam, não é à toa que o filme foi indicado pro Oscar, porque o negócio é muito bom. Na nossa segunda posição temos o filme Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite, também dirigido aí por José Padilha. Um filme que tem muito mais ação, mas tem uma filmagem um pouco mais improvisada. Diferente do Tropa de Elite 2, que é muito mais profissional na questão de filmagem e enquadramentos, o primeiro ele conta uma história muito centrada, que é uma história do Capitão Nascimento, que tem a família, tem o filho dele, tem a mulher dele, só que ele está tendo problemas com a família dele. E ele quer ali uma pessoa para poder entrar no lugar dele como capitão, e aí ele procura aquele carinha que também tem outros problemas, está fazendo faculdade e é policial. Então, tipo, faculdade policial, não faz programas sociais no morro, não dá muito certo. Dá muita treta, dá muito problema, e é muito bom a história do Tropa de Elite. Ela termina de uma forma muito peculiar, né? Uma forma muito da hora. E o filme ele começa a dar aquela ideia ali da sociedade, daquela organização criminosa, digamos assim, de como que funciona o sistema. Ele sempre fala assim, o sistema funciona de tal forma, tal. Ele critica muito a sociedade. O Tropa de Elite 2 é só a continuação dessa história, de como funciona o sistema realmente. E tem a atuação incrível do Wagner Moura, que inclusive tem coisas que virou um clássico, que é tipo, pede pra sair, ou então 02, não sei o que, 02, que o pessoal gosta de brincar bastante, gosta de ficar imitando. O filme teve muitos problemas quando ele foi lançado, porque o filme teve um problema que ele vazou, teve pirataria pra caramba, muita gente assistiu antes do lançamento do filme, mas foi graças a essa polêmica da pirataria que o filme cresceu também. Pra você ver como às vezes a pirataria, mesmo sendo muito ruim para a indústria do cinema, para os jogos, para todo tipo de coisa, ela também acaba ajudando. Por conta do filme ter sido pirateado, ter vazado, ele ficou conhecido no país inteiro
e se tornou o sucesso que ele foi quando lançou. É um dos filmes de maior bilheteria no cinema brasileiro também, então confira aí Tropa de Elite se você não assistiu. Muita gente critica falando, ah, tem muito palavrão, tem muito não sei o que, tem muita violência. Violência não tem tanto, eu não acho que tem tanto, porque eles não mostram muita coisa, ah, tem explodindo sangue pra todo lado. Mas palavrão tem sim, porque tem criminosos, morro e tipo policiais da tropa do BOPE que são bem brutos, então tipo, vai ter palavrão sim. Mas palavrão não é uma coisa que deixa o filme ruim, é uma coisa que tipo, traz o filme à realidade que a gente vive. Você não vai ver um policial abordando um criminoso, um traficante, alguma coisa assim, falando, ó, você pode abrir as pernas, por favor, ele está, licença senhor, a vossa senhoria está limpo, você pode ir embora agora. Não é assim. Tipo, tem certos momentos que eles exageram, o filme ele critica isso também, o fato de como os policiais tratam os criminosos, ele critica isso também, mas tipo, ele mostra a realidade que a gente vive. O José Padilha sempre procura mostrar a realidade de como a vida real funciona. Então, se tem muito palavrão no filme, é porque tem muito palavrão na vida real também. Para a nossa primeira posição aqui do nosso top 7 melhores filmes brasileiros, não poderia ser outro. É o filme Cidade de Deus, do cineasta Fernando Meirelles. Um filme muito bom, um filme que não conseguiu ser indicado como melhor filme estrangeiro no ano em que ele foi lançado, por conta da hora que ele foi lançado. Ele foi lançado muito tarde, então tipo, não deu para poder entrar ali no Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme teve uma repercussão tão grande no Brasil, que no ano seguinte eles conseguiram traduzir o filme para inglês, e o filme foi indicado a várias indicações no Oscar. Ele teve várias indicações no Oscar, só que infelizmente não ganhou. Ele perdeu por alguns outros filmes que dizem que não mereciam ganhar, então eu não sei, né? Mas o filme é muito bom, e a grande característica do filme Cidade de Deus é que o filme ele foi feito totalmente com atores amadores. Atores que inclusive, depois de ter feito Cidade de Deus, se tornaram atores profissionais. Fernando Meirelles ele usou do próprio dinheiro dele para conseguir fazer o filme. Foi muito difícil fazer, eles improvisaram pra caramba. Inclusive tem uma história muito engraçada, que é a história de que o Steven Spielberg perguntou pro Fernando Meirelles como que ele fez a cena da galinha, que é o começo. E o Steven Spielberg perguntou como é que ele fez essa cena, né? Aí ele falou, eu prendi a câmera numa vassoura de palha e saí correndo atrás da galinha, filmando a galinha. Ele fala que tipo, acha que o Steven Spielberg não entendeu nada do que ele falou, porque o cinema brasileiro é assim, o cinema brasileiro é bom porque ele improvisa muita coisa, tem muita improvisação. Os melhores filmes brasileiros têm improvisação, eles improvisam muita coisa, e é isso que torna o filme único. Mas o filme do Cidade de Deus, ele conta a história de um menino que vive na favela Cidade de Deus, e aí ele tem problemas, porque ele quer ser uma pessoa maior, quer ser uma pessoa melhor, e tipo, tem problemas de crimes, criminosos ali, pessoas que querem fazer um mal pra ele, quer fazer um mal pra comunidade, traz polícia, traz problemas, e ele quer ser um fotógrafo, ele se apaixona por fotografia. Então, ele tenta ser um fotógrafo cada vez melhor, e aí ele vai se esforçando para conseguir ser alguém na vida e tem todos os problemas ali do local onde ele vive. Um filme que não se trata apenas de violência, de crimes, mas sim de uma história muito emocionante também. E lembrando que o filme foi todo feito com pessoas que moravam ali na favela. Ó, você tá vivendo aqui na favela, vamos usar você para poder fazer esse filme. E tipo, os atores, mesmo eles não sendo, mesmo nenhum deles sendo atores profissionais, eles foram muito bem, eles atuaram muito bem, eles receberam algumas aulas de como atuar e tal, mas eles não são profissionais, isso que é o mais incrível. Um filme tão bom com nenhum ator profissional, todos os atores são amadores ali naquele filme, e mesmo assim foi um filme que teve uma repercussão muito grande nesse país, uma repercussão muito grande no Brasil e fora do país também. Fernando Meirelles também já está fazendo vários filmes em Hollywood, graças à Cidade de Deus, ele conseguiu crescer, ele não imaginava que seria um filme que cresceria tanto, que venderia tantos ingressos, que seria um sucesso de bilheteria, e não imaginava que poderia fazer filmes em Hollywood. Filmes como o 360, ele também ajudou ali naquele filme Rio, Eu Te Amo, que tem uma sequência de curta-metragens. Recomendo demais que vocês assistam Cidade de Deus. Eu demorei para assistir, eu fui assistir há pouco tempo atrás e gostei muito. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele seu gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal também para mais vídeos como esse, para mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre esse mundo cinematográfico que eu tanto gosto e muita gente também gosta. Então, se quiser,
assistir os meus últimos top 7, eu vou deixar o link na descrição do top 7 séries originais da Netflix e top 7 séries para assistir na Netflix. Um é séries originais, o outro é séries que você encontra em qualquer lugar também. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, a sua recomendação de algum filme brasileiro para eu assistir e para eu falar aqui nesse canal. Então, muito obrigado a todos por você que assistiu esse vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo. Falou!